Então, na aula passada, a gente estava falando sobre o Jânio Quadros. E aí, eu parei de falar na hora que ele renuncia, certo? E aí, ele tinha todo um plano para que, quando ele renunciasse, as pessoas meio que pedissem para ele, pelo amor de Deus, fica, porque a gente não tem outra pessoa para ficar no seu lugar, né? Mas o efeito foi o contrário, a galera deu tchau, vai com Deus, né? E aí ele perdeu o cargo dele, certo? Vamos falar Certo. comigo. Alô, você. Já liga aqui, professora, rapidinho. Tá bom. Deixa. Certo, então olha só. Quando aconteceu isso, quem assumiu foi o João Goulart. E o João Goulart, ele foi visto como uma ameaça por ser um cara. Jesus, me segura, não. Um cara sindicalista, um cara que falava muito a linguagem dos trabalhadores. Eu falei isso para vocês também na aula, que se temia que ele incentivasse manifestações populares, incentivasse greves, incentivasse qualquer tipo de manifestação popular. Se ele fizesse, o povo ia na hora, né? Exatamente, né? O medo era que ele pudesse chamar as pessoas para uma revolução, para qualquer coisa desse tipo. Só que eu também falei na aula passada que esse medo não era um medo inédito, não foi um medo que começou com o governo do João Goulart. Na verdade, era um medo que se estendeu durante muito tempo, certo? Ele chegou às vias de fato no governo do Goulart. Cristo, segura! Mas vamos falar agora um pouquinho sobre toda essa questão dos discursos do João Goulart, porque de fato existiam algumas coisas que ele falava e que não era uma estratégia, né, de todo comunista nem nada assim. Só que ele dizia, por exemplo, uma das coisas que eu acho que assustava era que era necessário fazer reforma, então uma reforma agrária que limitasse a quantidade de terras que cada pessoa podia ter, reformas urbanas para que não tivesse gente desabrigada, enfim. Então ele propunha esse tipo de atividade mesmo, certo? Certo, galera? Certo. Certo. Ok, lá na página 157 tem um trecho de um discurso, né, do, do João Goulart, que você consegue ouvir no YouTube, tá? Aí quem tiver interesse mais tarde, né, de ouvir, fica à vontade. Mas então a gente tem ali a escolha popular no plebiscito pelo presidencialismo, e aí depois disso se percebe que foi durante o governo do João Goulart que intensificou os debates ideológicos. Então, durante todo o período a gente teve esse tipo de debate, a gente teve esse tipo de confronto, a gente teve várias e várias vezes uma tentativa de impedir que o Brasil tomasse uma tendência de esquerda, né? Eu ia falar o comunismo, mas não era para tanto. Então, várias vezes, e durante o governo do João Goulart isso se fortaleceu. E vejam bem, o João Goulart ele pegou ali a presidência do Brasil durante pouco tempo, porque uma parte desse tempo ficou sendo uma tentativa de parlamentarismo. Então, só em 1963 é que de fato deixaram ele governar. E aí o golpe já foi dado em 64. Então, tipo, é muito louco pensar que os debates eram muito intensos nessa época, mesmo ele tendo estado pouco tempo, não sei se tá certo, mas enfim, ele estando pouco tempo no cargo de presidente, certo? Então, começou ali essas disputas ideológicas e até mesmo disputas por espaços e tal, a tomar uma proporção muito grande. Por que isso é importante? Porque alguns grupos começaram a se fortalecer, como grupos de estudantes, o grupo da Igreja Católica, que é o mais forte, né, no momento de colocar a ditadura, os sindicatos,
e os partidos políticos. Então, todos esses grupos, eles começavam a se fortalecer nos debates ideológicos, certo? Isso é importante porque aconteceria no ano seguinte, tá? Isso fortalecido também, galera, a Guerra Fria, a gente não pode esquecer que a Guerra Fria era o pano de fundo de toda essa bagunça, de todo esse debate, essa discussão que se acontecia, certo? Ele lançou o plano trienal, que, segundo o livro de vocês, né, buscava resolver a curto e médio prazo os problemas com a alta inflação, além de combinar o crescimento econômico com reformas sociais. Então, esse plano, ele sugeria incluir a população dentro da economia. Mas, eu vou desligar a câmera. Não aguento mais ficar bocejando e eu nem tô mais contando sono. Já ligo de novo. Deixa meu corpo se despertar, mas enfim. Então, olha só, a ideia era incluir, só que como tinham vários setores envolvidos, esses setores não quiseram participar, o plano não deu certo. E aí a inflação subia. No livro de vocês, na página 158 do livro digital, tem aqui, ó, uma imagem da questão da inflação nos anos ali correspondentes. Então, a gente tem, no ano de 1960, a inflação em 26,3%. No ano de 61, 33,3%. No ano de 62, 54,8%. E em 1963, estava em 78%. Isso representa um índice altíssimo, ainda mais se a gente comparar com o PIB, que o PIB cresceu, mas olha só a diferença do crescimento do PIB para o crescimento da inflação, galera. Tipo... Prof, mas por que a inflação subiu tanto nessa época? Porque o Brasil a moeda estava desvalorizada, né? A gente tinha umas dívidas aí que só cresciam, especialmente por conta da construção de Brasília, né? Tá, certo. Foi uma das razões aí para a inflação subir. Deixa só eu colocar aqui que o Vitor Hugo entrou para tirar a pauta. Certo? Então, a inflação vinha subindo muito. E aí, conforme o PIB ia caindo, as oposições se articulavam, tomavam força. O apoio que o João Goulart tinha era reduzido. Certo? Sim? Sim. Ok. Então tá bom, vamos falar comigo, gente, por favor, para eu não ficar sentindo sozinha. Para eu não sentir uma solidão. Então, olha só. Alguns setores, né, que apoiavam o João Goulart até tentaram se mobilizar, formando a frente de mobilização popular, né, para garantir apoio para o presidente fazer as reformas necessárias. Gente, a questão das reformas, elas não são uma questão de escolhas, vamos parar para pensar, né? Não faz sentido a estrutura agrária que a gente tem no Brasil, não faz sentido. No resto do mundo, por exemplo, o resto do mundo que eu digo do mundo desenvolvido, você vai pegar na Europa. A Europa fez reforma agrária antes de 1500, né? As sesmarias lá em Portugal, ela era diferente daqui. As sesmarias eram territórios que foram divididos para os camponeses, né? A gente tem reforma agrária, os Estados Unidos teve reforma agrária e o Brasil não. O que é reforma agrária? É o governo determinar a quantidade de hectares de terra que uma pessoa, uma família pode ter. E por que isso é importante? Porque você dinamiza a economia, né? Você permite mais pessoas tenham acesso a essa terra, mais empregos. Porque vocês sabem que tem gente no Brasil que não tem sequer um lote para construir uma casa, né? Enquanto outros têm quilômetros e quilômetros de hectares. Então, é sobre isso. E na época, tinha muita terra. Na época de 1960, tinha muita terra que ainda não tinha registro, que ainda não tinha dono, né? A gente tem os grileiros que vieram aqui para o oeste da Bahia nos anos de 1980. Então, antes disso, eram alguns camponeses, alguns grupos menores. Então, tinham terras para poder fazer uma reforma. Só que falar em reforma, na época de Guerra Fria, apavorava. Hoje apavora, né? A gente fala de reforma tributária, de reforma política, de reforma urbana e tudo isso apavora, não acontece, né?
Não é não? Realmente. Reforma previdenciária, os caras. Pois é, uma reforma da Previdência que só é reforma mesmo para o povo, né? Porque alguns grupos que são os grupos que custam caro mantiveram, mas enfim, não vem ao caso. Realmente. Isso aí. Então, olha só, Eu ainda gente. tenho lado de que político tem que ganhar só um pirulito Tamaíra no final do mês. No máximo uns R$ 500. Fazer o quê? Pois é. Ou então não ganhava benefício. Minha internet está instável, não sei se eu estou falhando. Mas vocês me deem sinal, tá? Porque tá aparecendo aqui aquela faixinha de... Não, é que agora há pouco deu uma travadinha, mas agora já melhorou. Tá. Bom, então começou ali esses debates sobre reforma. E aí, em um comício realizado em 1963, o João Goulart, o Jango, ele falou que o governo precisava começar a mostrar força política, né? Que o presidente precisava ter força política para poder fazer reformas de base. E isso apavorou, né? Apavorou o grupo mais conservador, que viu isso como uma ameaça clara. Olha os papos do cara. Pensou, nossa, isso é uma ameaça clara ao nosso regime político, ao capitalismo no Brasil. E aí, no dia 19 daquele mês, foi organizado pelas senhoras católicas, né? Pela Igreja Católica, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E levou em torno aí de 500 mil pessoas para as ruas de São Paulo. Com isso, né? E aí com a questão de todo o caos que o João Goulart teve que enfrentar a partir disso, né? De oposições se fortalecendo, de um desarranjo dentro da própria presidência, né? Ministros que tiveram que ser trocados várias vezes, uma questão de hierarquia militar. Até o livro de vocês fala ali que o João Goulart ele apoiou algumas manifestações e reivindicações de sargentos e marinheiros. Então, os militares não gostaram de que ele se envolvesse nessas questões. Tudo isso desencadeou um golpe de Estado no ano seguinte, né, no dia 1º de abril, dia da mentira, de 1964, certo? Para evitar derramamento de sangue, que como havia acontecido no Chile, com Pinochet, o João Goulart ele saiu da presidência, foi para o Rio Grande do Sul, decidiu não entrar em um conflito, né? Porque lá no Chile rolou guerra civil, Salvador Allende foi morto, né? Muitas pessoas foram mortas porque tentaram defender o seu direito de ter o presidente eleito no poder, mas não foi suficiente essas questões de apoio do povo. Mesmo assim, ele sofreu represálias e foi morto dentro da... Como é que fala agora o nome? Da casa que o presidente trabalha lá, da casa que o presidente mora. Só que lá no Chile. Eu não sei como é que é o nome. Eu achei bem triste, sabe, prof? Ele, tipo, o homem era bem próximo dele, né? Ele foi e matou o homem. Que é amizade. Pois é. E é uma história muito triste. Tem uns documentários sobre isso, né? Porque tudo isso acontece no 11 de setembro. E aí foi os Estados Unidos que arquitetou. Aí tem um documentário que mostra sobre isso, né? Sobre os 11 de setembro. Um causado e um sofrido pelos Estados Unidos. Então, olha só, gente. Quando eu falo golpe de Estado, vou voltar a destacar o que eu já tinha falado no início do... Não sei se falei no início do ano ou no início do semestre. Tá. Sobre golpe. Que era? Não lembro. Eu acho que eu falei quando eu falei do Getúlio. Provavelmente. Algo do tipo. Tá, mas... Ou foi do Getúlio ou foi lá do Deodoro da Fonseca. Um dos dois. Eu expliquei que golpe, gente, não interessa se você acha que é melhor, se você acha que é pior. Sim. Lembrei. Eu acho que foi antes ainda de Getúlio, professor. Pronto. Golpe de Estado é quando pessoas que não foram eleitas para um determinado cargo tomam o poder de maneira ilícita. Tá? Ilegal. Por isso que na época lá da Dilma Rousseff e do Temer, tinha um povo debatendo se era golpe ou se não era golpe. Por quê? Porque o Temer foi eleito para o cargo de vice-presidente. Então, se a presidente sofre um impeachment, ele assume.
O problema que a galera debatia é se os meios foram legais, né? Porque ela não teve nenhum dos crimes lá que consideraria e tal, enfim. Então o debate era esse, tipo, ela tá sofrendo impeachment por um meio que não é legal. Não era o caso dele estar assumindo, porque de fato ele foi eleito para assumir se o presidente não tivesse, né? Ali, no caso do regime militar, não foi o que aconteceu. Os militares não foram eleitos, eles não foram escolhidos para aquele cargo, eles aplicaram um golpe, tomaram a força. Mesma coisa aconteceu com Getúlio Vargas em 1930, com o Deodoro da Fonseca na Proclamação da República, né? Então, pegou lá, tem as leis, tem a Constituição do Brasil, e a pessoa faz algo que não está na Constituição para tomar o poder, tá? Isso é um golpe, beleza? Não me interessa aqui se a galera acha, porque eu sei que tem gente que acha que o regime militar, nossa senhora, a melhor coisa que existiu no Brasil, mas nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, tá? Isso aí a gente tem que repensar algumas coisas. Vamos falar sobre a rapaziada que tá pedindo volta dos militares, gente. Por favor. Vamos falar sobre isso, tá? Bom, então, as análises históricas têm chamado o golpe militar de golpe civil-militar. Só que eu acho esse termo um pouquinho complicado, porque a sociedade civil, ela... Devia ser, tipo, elite militar, algo do tipo. É, Porque foi apoiado por uma parcela da sociedade. Isso, foi apoiado, mas quem mandou, quem governou, quem de fato, né, definiu tudo foram os militares, né? E aí... Tem uma questão que, eu não sei se é verdade, que dizem que, tipo, a primeira ideia foi, tipo, da elite de colocar isso aí, de tal. Aí, tipo, o povo se reunia lá no Rio, na Vila Militar do Rio, para essas discussões e tal. Sim, a elite e a burguesia mais alta eram quem desejavam, porque era quem achava, gente, que uma reforma ia tomar as coisas delas. Esse é um problema que a gente enfrenta até hoje. A pessoa, quando você fala assim, ó, quer ver? Durante as eleições, eu acho que quase todos os candidatos falavam sobre taxar as grandes fortunas, que é o que os países fazem, né? Então, porque hoje o que acontece, né? A gente paga imposto, tem um imposto de renda, mas tem imposto sobre tudo que a gente usa, tá? Quando a gente vai comprar comida, a gente paga imposto. Quando a gente abastece o carro, a gente paga imposto. Quando a gente paga energia elétrica, tudo tem imposto, tá? E aí, quando você faz a proporcionalidade, as pessoas que ganham um salário mínimo, elas gastam mais porcentagem do seu dinheiro com imposto do que quem ganha, sei lá, 1 milhão. Tá? Porque o imposto sobre a comida, sobre a gasolina, sobre todas essas coisas é o mesmo. Não interessa se você ganha 100 reais ou se você ganha 1 milhão. E a gente sabe que na proporção, R$1 é mais porcentagem para quem ganha 100 do que para quem ganha 1 milhão. Claro que sim. E aí, o que acontece? Apesar de que talvez quem ganha 1 milhão vai gastar mais, mas... mas... Por exemplo. Mas aí a gente também tem que lembrar que existe isenção fiscal para algumas tarefas, né? Isso não faz muito sentido, né? Que vai lá... Enfim. Mas na proporção, a pessoa pobre, ela paga ali em torno de 30% a 40% de todo o seu dinheiro de imposto. E as pessoas mais ricas, elas gastam 10% a 20%. Então, o que acontece? Alguns países, os Estados Unidos têm um sistema tributário que é bem interessante. Você vai levar tudo que você gastou, comprovantes e tal, e levar o seu salário para abater, para diminuir se você for uma pessoa que ganha menos. Né? Se você for uma pessoa que ganha mais, não. Alguns serviços, eu não sei se eu já contei a história para vocês, mas eu tinha um amigo que faleceu, inclusive o Guilherme, e ele fez um intercâmbio, né? E aí ele foi visitar um país. Ele fez um intercâmbio em Portugal, ele foi visitar a Suíça. E lá na Suíça você entra para pegar o metrô e aí tem um lugar que quem não tem dinheiro passa de graça, né? E aí ele perguntou para um colega dele, né, que cresceu lá e que estava fazendo intercâmbio com ele, perguntou para ele assim, por que todo mundo não passa de graça então, né? Aí o amigo dele falou assim, por que quem tem dinheiro faria isso? Eu falei, nossa, cara, a mentalidade do brasileiro é muito doida, porque foi a primeira coisa que eu pensei também. Pensei, quem que vai pagar, né? Mas lá eles têm mais essa concepção. Taxação de grandes fortunas, né? Então, quem ganha uma herança aí na casa dos milhões, bilhões, paga uma taxa grande para o governo, né? Enfim. E aí, quando eu estava falando sobre isso, um pessoal enlouqueceu. Tipo, meu Deus, que absurdo, e não sei o quê. Porque esse pessoal se acha rico porque tem
um carro bom. Que tem a Apesar de que eu não sei se é uma boa solução que, tipo, você vai colocar mais um imposto, mas não vai tirar de quem não vai, tipo, esse imposto que você vai colocar não vai isentar alguém de outro imposto. Então só vai dar mais dinheiro pro Estado. porque na verdade o Estado precisa desse dinheiro, né? Mas a taxação de grandes fortunas, Professora. quer ver? Olha o que é uma grande fortuna no Brasil. Não, eu sei, é tipo, o povo com muito dinheiro, tipo, um bagulho Sim, é dono de exorbitante. banco, entendeu? Apesar de que A taxa dos patrimônios de grandes fortunas são aqueles na casa dos 23 milhões. 23 milhões é muito dinheiro, né? Não é todo mundo que tem no Brasil. E essa taxa é de 0,5%. Ou seja, é uma taxa pequena, não é nem 1%. mínima, na verdade. Né? Uhum. E Bem pequeno. se estima que essa taxa, eu estou olhando isso aqui agora no site da Oxfam, né? Que é um site que trabalha com essas questões econômicas. Mas olha só, por exemplo, se estima que a arrecadação seria de até 80 bilhões de reais com essa taxação. Né? Então, é um dinheiro que o Brasil precisa. E aí você vê gente que, tipo, tem um carro e uma casa e acha que, nossa senhora, minha fortuna vai ser taxada. Entende? O Brasil podia usar esse dinheiro de uma forma melhor que O isso me problema... irrita de uma forma que, tipo, os caras mandam, sei lá, aqui na cidade, professor, vai lá, beleza, governo federal vai mandar dinheiro, desde lá já some, opa, vamos mandar o quê? 1 bilhão para o estado da Bahia, beleza. Aí distribui lá. Aí, saindo de lá, já virou, opa, 950 milhões, gente, olha, mas é 1 bilhão. Aí manda ele pro governo do estado. Aí no governo do estado já dá aquela chupada ali que sai, já chega aqui o quê? 700 milhões aqui. Tô falando, tirando esses números Sim, né? sim. Uhum. Sem noção nenhuma. Aí chega aqui o cara, gastei em gasolina, beleza. E reforma uma praça e o resto, opa, cadê? Gente, acabou, desculpa. Mas é o funcionalismo público, né, do Brasil, que essa burocracia é muito bizarra, porque o efeito, ele acontece de duas maneiras. Ele acontece de se perder, né, no caminho, e acontece quando ele vai ser redistribuído. Por exemplo, o que acontece? A gente é federalista, então todo mundo paga o imposto para o governo municipal. Aí o governo municipal manda para o governo estadual manda para o governo do Brasil. Aí depois isso é redistribuído. Ou seja, nesses dois eventos a gente vê esse dinheiro ser sumido, né? Isso é porque tentaram copiar lá os Estados Unidos, mas fizeram de uma forma estrúxula. Exato. E uma lavagem de dinheiro muito grande, né, gente? Porque a gente vê aí, ó, não interessa quem é, se é prefeito, presidente, vereador, deputado, senador, não interessa. Você pode ver que quase sempre você pega registro de obra, o valor desse registro é um valor absurdo. Você fala, meu Deus, mas não deve ter custado tudo isso. Ah, mas custou. Né? Aí, Mas enquanto não a custa nem população obra. paga, o quê? 50% de imposto em carro quase, tá lá pagando esse, sei lá, 50 mil para político e tendo todas as isenções, os caras não gastam nada. Os caras não gastam nada, tipo. As isenções deles são para tudo, gasolina, tudo. É É impressionante. isso que a gente debatia muito quando falava da questão da reforma da Previdência, né? Porque o que acontece? Tem alguns impostos que a gente paga que eles são destinados à Previdência, além do salário. Então, além do que é descontado do meu salário, existem alguns impostos que eu pago que são destinados ao imposto de renda, ao INSS. Por exemplo, eu acho que são os impostos sobre os gêneros alimentícios. E tem mais um que eu não estou lembrando, mas eles vão para o INSS. Ou seja, o INSS tem dinheiro, sim. Tem dinheiro. Só que eles não querem alterar todos os benefícios que ganham militares e políticos no Brasil, gente. Militares e A políticos. questão é que quem controla isso, né? Quem controla o que os políticos vão ganhar é os políticos, então... Exatamente. Bom, eu não vou passar a tarefa de casa porque eu tô uma pessoa do coração muito bacana. Sabe? Eu tô até com medo aqui de meu coração parar de tão bacana que eu sou. Mas eu vou mandar no e-mail durante a semana uma lista de revisão para vocês responderem para daqui 15 dias. Então não tem tarefa para agora, mas vai ter essa listinha. Eu tô pensando se eu faço no portal ou se eu faço por e-mail, porque no portal acaba sendo mais fácil para eu achar da turma toda e ver quem fez, né? Então, aí eu aviso para vocês, mando tudo no e-mail bem certinho, tá bom?
E dessa hora, se puder dar só um chama lá no grupo, por favor, que eu